Oi, Flávia. Flávia já entrou e saiu várias vezes aqui, né, Flávia? Mas agora vai dar certo. Prometo. Então vamos lá convidar doutora Roberta. Aguardando aí. Tudo bem, Flávia? Ó, já avisei no grupo das pacientes, então o pessoal já está sabendo. Quem quiser acompanhar aí, quem quiser também convidar pessoas, só mandar esse aviãozinho no cantinho, que eu vou fazer isso agora, inclusive. Vendo aqui aleatoriamente, pronto, vamos pessoas. Enquanto a doutora Roberta vai chegando. Vamos lá, doutora Roberta Galvão, convidado, mandei agora esse convite. Miriam entrou também na live. Vamos torcer para tudo dar certo. Nossa conversa hoje com a doutora Roberta é sobre oncologia genética ou oncogenética, tá? Então, quem tiver perguntas ao longo da nossa conversa, pode fazer perguntas para a doutora aqui, que a gente seleciona, inclui aqui a conversa segue. Agora sim, doutora. Tá me vendo? Tudo bem? Agora eu te vejo. Peraí, agora deixa eu me ajustar só pela metade aqui na tela. Depois fica ruim até de editar, né? Então tá bom. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Tudo ótimo também. Obrigado mais uma vez, né? A gente fazendo esse convite para falar desse tema importante. Hoje, Dia Mundial do Câncer de Ovário, né? Data importante para Né? nós, para todas as mulheres. Obrigada a você pelo convite mais uma vez. Hoje vai ser difícil disputar a atenção com o dia do anúncio do Papa. É verdade, é Vai ficar. difícil. Então, abemos papo. É isso, né? Tá feliz com a escolha do Papa? Eu estou, eu gostei Tá da, feliz? da É, escolha. é verdade. É um americano, né? É isso. Então, esse dia é data importante É. para nós, para todos nós. E, aproveitando falando de data importante, a gente começou dizendo aqui, né? A data Dia Mundial do Câncer de Ovário, tudo. E, olha, eu vou confessar que foi bem desafiador fazer as perguntas que eu vou te fazer. Desafiador no seguinte sentido, assim, né? Todo ano a gente faz essa live, né? Costuma fazer, ao longo do ano a Sim, gente fala sobre câncer de ovário, mas para mim é a nona vez que eu faço o Dia Mundial do Câncer de Ovário, né? Todo ano a gente faz, já fez presencial, já sim. fez lives, né? Nos últimos anos aí feito por live e tudo mais. E o desafio sempre é o seguinte, assim, doutora, as mulheres hoje têm mais acesso à informação, né? Então, tem rede Sim. social, agora tem inteligência artificial, né? Enfim, tem a conversa com o médico, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Uhum. na tecnologia. Isso é bom. Por outro lado, também a gente teve avanços no campo da medicina e a ontogenética é um desses avanços, assim. Então, e aí, para a gente não fazer sempre aquelas mesmas perguntas, então tentei trazer perguntas diferentes. Vou contar com a colaboração de quem estiver assistindo, se quiser fazer pergunta, e até a doutora também, se quiser fazer alguma colocação que eventualmente não esteja aqui, Sim. para a gente também conversar algumas coisas mais Uhum. profundas a esse respeito. Estou certo ou estou errado no meu raciocínio? Não, tá certo. E até chama a atenção que a gente. São anos aí que você está vendo, que a gente vem conversando, mas como que ainda é um desafio para a gente ir evoluindo, né? A cada ano, você fala assim, ah, são as mesmas perguntas, mas a gente continua enfrentando muitas vezes os mesmos desafios. Então é importante a gente trazer sempre a discussão para aí a gente ir, né, superando essas demandas que ainda existem, que a gente ainda precisa avançar, né? Para ajudar a melhorar a sobrevida das pacientes que estão em tratamento e também diminuir a chance de outras mulheres virem a ter o diagnóstico do câncer de ovário, né? É verdade. A Iris já colocou aqui, ó.
Fernando foi quem nos deu esse ponto de apoio. Em 2018 tive câncer de ovário, CA 125, eu não tinha nada para evangelizar. Ah, como deu um fôlego, muito obrigado. Ela está nos acompanhando lá da Espanha, a paciente brasileira que mora na Espanha, nossa, muito Legal. amiga. Ó, aí, doutor, a primeira pergunta que eu faço, assim, a gente vai depois lá para o final, vou fazer o contrário, deixar para o final aquelas perguntas, né, sobre testes, mutação, mas vou para uma outra história. Que a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: as mulheres têm mutação genética. Elas devem fazer quais exames preventivos, além do acompanhamento considerado, entre aspas, convencional, normal, Convencional. hein? É. É, Eu acho que, então vamos lá. O mais importante primeiro, é que sempre o teste genético tem que vir com um aconselhamento e uma avaliação específica oncogenética. Ele não deve ser só mais um exame dentro de uma rotina ginecológica ou para paciente que está em tratamento oncológico, dentro de uma consulta oncológica, onde você vai discutir os efeitos colaterais de quimioterapia, quando que você vai repetir o exame do marcador tumoral, do exame de reestadiamento. Quando a gente faz a consulta de oncogenética, a gente está voltado só para a discussão da prevenção, né? Como que vai reduzir os riscos não só do câncer de ovário, como de outros tumores que podem estar associados com aquela alteração genética que a gente encontrou. E aí isso tudo vai depender de quais os outros exames vão ser necessários, de qual é a mutação que a gente vai encontrar. A gente sabe que a mais comum, que a causa mais comum hereditária de câncer de ovário são mutações de BRCA, ou BRCA1 ou BRCA2. Mas hoje a gente conhece outros genes diferentes do BRCA. Falando mais só do BRCA, que é o mais comum, como eu falei, ele pode estar associado também a câncer de mama, como câncer de próstata nos homens, câncer de pâncreas e possivelmente até câncer de estômago, principalmente o BRCA2. Então, além dos exames de mamografia, que é um rastreamento convencional para mama, a gente discute adicionar a ressonância de mama, preferencialmente a cada 6 meses, para esse acompanhamento. Começa mais jovem do que as mulheres sem mutação, que é a partir dos 40 anos, e para as mulheres com mutação a partir dos 25. Há a possibilidade de discutir a cirurgia preventiva de câncer de mama. E outros exames para a prevenção de câncer de pâncreas, como ressonância do abdômen, fazer endoscopia para ver se tem H. pylori para tratar, para reduzir câncer de estômago, e orientar os familiares fazendo o teste genético, que é uma etapa importante. Para outras mutações, aí vai depender de cada gene, se tem risco de câncer de mama também, para orientar esse rastreamento mais intensivo que a gente fala, não só com a mamografia, ou se vai ser necessário também acrescentar o rastreamento de outros tumores, como câncer de intestino, mais frequente também, né? Colonoscopia e tudo. Eu acho que é basicamente isso. Depende muito de qual é a mutação, mas é importante, principalmente com relação à mama, que na maior parte das vezes está associado a essas mutações de câncer de ovário, e é importante aí fazer essa avaliação específica genética, porque leva em consideração o histórico familiar e tudo mais. e você quer dizer, então, doutora, que essa avaliação ela é mais ampla do que esse teste, correto? E aí, Isso. assim, e aí eu estou imaginando que então incluem outros genes. Aí tem alguns outros também que dentro do câncer de ovário devem ser considerados, ou especificamente BRCA1 e 2 é o que pega e é isso mesmo? Os genes que a gente sabe que aumenta a chance de câncer de ovário, que deve ser pesquisado sempre, é o BRCA1, BRCA2, o RAD51C, RAD51D, o BRIP1, os genes da síndrome de Lynch, que a gente fala. Então, aí a gente vai ter mais ou menos aí uns 8, 10 genes que a gente obrigatoriamente tem que pesquisar. Mas, dentre as mulheres que têm mutação genética com câncer de ovário, a maioria delas, 50%, vão ter mutações de BRCA. Os outros genes vão ser responsáveis pelas outras causas genéticas hereditárias das mulheres que têm. Então,
Quem fez o teste só do BRCA está incompleto e veio negativo, está incompleto. Precisa ampliar e fazer o painel genético. Isso vale. Então, por exemplo, vou pensar aqui em casos de alguém que esteja assistindo ou depois vai nos assistir, aí a pessoa fala assim, opa, a doutora deu informação ali que agora me deu uma gelada aqui. Eu fiz esse teste, faço de novo isso? É. Quem fez, isso mesmo, assim, quem fez muito antigamente, que só fazia BRCA, deve procurar, e fez e deu negativo, deve procurar investigar e ampliar a testagem fazendo painel genético. Quem já fez o painel genético não precisa ficar repetindo todo ano se ele veio negativo, né? Então, se surgir algum novo exame, tudo aí precisa repetir. Mas se já foi feita a avaliação completa, com painel completo, que a gente fala, não precisa repetir. Mas quem fez só BRCA precisa procurar saber para ampliar a sua testagem, sim. Perfeito. Agora, doutor, tem uma pergunta que eu acho que eu coloquei ela, que eu acho que ela pode ser uma realidade, assim. Eu queria saber se a oncogenética ela consegue explicar resistência, por exemplo, adquirida aos inibidores de PARP, assim. Se isso pode acontecer e se isso eventualmente acontece, o que é investigado para que isso seja superado, para dar um outro desfecho aí para o tratamento, um outro segmento? É. A gente tem as indicações para inibidor de PARP hoje tem duas, né? Ou as pessoas têm a mutação hereditária, né? Que essas são as pessoas que já nasceram com defeito genético. Como eu falei, na maioria das vezes são nos genes do BRCA, pode ter em outros genes, mas a maior parte do BRCA. E uma outra parte dos pacientes, 25%, vão ter um defeito genético ali no material do tumor. O tumor vai desenvolver uma falha no mecanismo de controle da célula, que a gente chama de defeito de recombinação homóloga, deficiência de recombinação homóloga. Então, tanto os pacientes que nasceram com uma mutação hereditária, quanto quem desenvolveu esse defeito no tumor, eles vão ser sensíveis a inibidores da PARP. Um dos mecanismos de resistência é que esse defeito pode, durante a progressão do tumor, ele pode adquirir uma nova mutação que reverte esse defeito. E é esse defeito que deixa ele sensível ao tratamento. Se ele adquire uma mutação que reverte esse defeito, ele deixa de ser sensível, ele torna-se resistente. Então, isso é um dos motivos. A gente ainda falha de testar funcionalmente, que a gente fala, o tumor, para ver assim, ó, como é que está aqui essa via, está funcionando ou não, o defeito está presente ou não, para saber se naquele momento que o paciente está tomando o remédio, ele vai conseguir funcionar ou não. As formas como a gente testa o paciente hoje, tanto o teste hereditário quanto o teste no tumor, são testes que a gente vê se em algum momento houve algum defeito genético ali e que possivelmente ele possa ser sensível. Então não é algo muito dinâmico, é algo meio uma cicatriz que a gente fala, é uma característica, características de nascença, hereditária, ou uma característica no tumor inicialmente, mas que na evolução já mudou e a gente não sabe o que aconteceu na evolução. Então, isso a genética possivelmente explica, mas a gente ainda não consegue dinamicamente fazer esse diagnóstico para, opa, então agora a gente não vai dar o remédio porque já não vai funcionar mais. Então, na verdade, a gente vê o paciente que possivelmente vai ser sensível, a gente oferece a medicação e depois a gente vai avaliando a resposta desses pacientes. E é possível que alguns realmente vão adquirir uma resistência e aí acaba o resultado não sendo tão satisfatório. Mas, Então, numa forma geral, ele tem um resultado melhor, né? entendi. Então, ele pode, inclusive, apresentar esse suposto defeito ao longo do próprio tratamento, não necessariamente se apresenta de imediato, você De consegue imediato. verificar. Caramba, é É, bem complexo. sim. Temos algumas contribuições aqui, ó. A Carol, a Iris vai dizer o seguinte, ó. Não, a Carol primeiro.
tudo. E o painel genético parece uma bíblia, ela disse. É isso mesmo? É um negócio imenso? Não é tão imenso. O painel genético, hoje a gente tem alguns painéis genéticos. O painel genético mais expandido que a gente fala é, tem mais ou menos 100 genes. É, a gente fala, para mim é habitual, né? Quando a pessoa fala 100 genes, é uma bíblia, mas Ah, vem descrito lá que foram analisados 100 genes. Não é o painel habitual, porque ele não é coberto pelo plano esse mais expandido. Quando a pessoa faz particular, geralmente faz esse. O que é coberto pelo plano, mas que é o suficiente para a gente avaliar as causas genéticas, é um painel de câncer de mama e ovário hereditário que tem em torno de 25 genes, mais ou menos. Varia um pouco de laboratório, alguns 22, 23 ou 25 genes. Então, esse painel é o que é aprovado até pelas operadoras de saúde, você consegue fazer pelo convênio, isso é muito importante falar, porque um dos critérios da ANS é o câncer de ovário de alto grau, então todas as mulheres com esse diagnóstico, independente da idade e do histórico familiar, conseguem ter acesso ao teste genético. Então, é um exame que, para a gente, vamos dizer assim, simples da gente avaliar, não é tão longo assim o painel. então, ó, Carol, tá respondida a Iris, ficou aqui super sem genes. Ela, inclusive, acrescenta aqui, a Iris, como eu falei que está lá na Espanha, ela falou assim, ó, esse painel genético, o que o oncologista fará com ele? É a pergunta número 1, já vou emendar a número 2. Ela diz aqui, se eu pedir isso, minha médica aqui na Espanha, ela me mata. Aqui a gente não faz nem o básico. Muito menos isso. É, é isso mesmo. É isso mesmo? É. E o painel, ele é importante para a gente entender, descobrir qual foi a causa do tumor. Tirando o BRCA, as outras causas genéticas vão ser importantes para a gente orientar os familiares, né? Porque a gente vai identificar que aquela família ali tem uma predisposição hereditária, então, mesmo que possa não mudar o tratamento da paciente, muda a orientação dos familiares. Caso a paciente tenha um tumor inicial e que ela está fazendo um tratamento com intuito curativo e ela precisa ser orientada com relação à prevenção de novos tumores futuros, esse painel também vai ser importante para saber se ela tem alto risco de algum outro tipo de câncer, como eu falei, câncer de mama, câncer de intestino, para orientar a prevenção dela para outros tumores. Realmente, do ponto de vista de tratamento, tirando o BRCA, as outras alterações genéticas não costumam ajudar muito na indicação ou não do tratamento, mas a gente tem algumas informações prognósticas, né? A gente sabe que os pacientes que têm mutação, por exemplo, do RAD51, eles tendem a ter uma sensibilidade boa aos tratamentos, semelhante até ao BRCA, né? Tanto a quimioterapia com platina, inclusive até inibidores da PARP. Talvez sejam pacientes que tenham defeito no tumor, que a gente pede a deficiência de recombinação homóloga. Então, algumas informações do painel são importantes para o oncologista conhecer melhor qual vai ser a biologia desse tumor e vão ser muito importantes para a prevenção de tumores futuros da paciente e dos seus familiares, que não pode esquecer disso. Ó, Mas realmente, lá na Europa, é difícil a gente ir além do BRCA. olha aí, tá vendo o Brasilzão aqui, ó? Agora deu orgulho. Ó, é, outro dia aconteceu um negócio curioso, doutor, assim, um relato, com certeza você sabe disso, absolutamente. Mas compartilhar a experiência. Entrei numa farmácia e aí eu vi que tem um teste lá, tinha um lembrete, assim, teste genético. Eu falei, mentira. Aí eu olhei lá e tal. Tem três, inclusive. Você pode. É um negócio meio que simples, assim. Aí entrei no site, falei, fui embora e tal. E entrei no site de uma marca, acho que se não tiver muito equivocado, se chama Genera. Aí tem umas. Uhum. Aí eu olhei e falei, nossa, tem umas coisas e tudo mais. Aí depois uma pessoa que eu conheço acabou fazendo isso, assim, e falou, ó, isso aqui dá um detalhe. A gente chegou, isso, eu não quero questionar a eficiência da coisa, mas se você quiser falar a respeito disso, acho que vale. Mas o que me chamou atenção nem, na verdade, foi isso, foi dizer assim, caramba, aquilo que era tão distante, agora parece, tá chegando num ponto que as coisas estão ficando, tá aqui numa farmácia, tá num site, tal, é isso mesmo.
Isso é muito importante trazer essa informação, Fernando, mas antes eu vou só comentar aqui o comentário da Carol, falando Tá, que ela fez um teste da outra pergunta que a gente estava falando, que ela fez o Foundation. O Foundation One é um teste genético que a gente faz no tumor, para a gente ver características do tumor, como eu falei, tentar ver a deficiência de recombinação homóloga. Ele não substitui o teste genético que a gente faz o painel genético no sangue para ver mutações hereditárias. É importante a gente lembrar. E um foundation ele pode ser incompleto com relação à deficiência de recombinação homóloga comparado ao teste de deficiência de recombinação homóloga, que é o mais recomendado para pacientes com câncer de ovário. Só abrindo esse parênteses aí da questão muito específica bom. desse Sim, exame genético nos pacientes com câncer de ovário. Com relação à sua pergunta, que é ótima, sobre os testes facilmente disponíveis em farmácias ou em outros laboratórios, que são testes que a gente chama de diretos para o consumidor. São testes que não precisam de prescrição médica, né? Você pode ir lá, eles são até de mais baixo custo do que o teste que a gente pede, esse painel expandido, que a gente solicita que o paciente faça no laboratório. Esses testes, eles não são validados clinicamente, eles não veem, não procuram essas variantes, essas mutações que a gente sabe que aumenta o risco do câncer. Eles veem algumas variantes, alguns que a gente fala que é polimorfismos, que são variantes comuns na população. Eles não descrevem nem a variante que foi encontrada, eles só te dizem assim, ó, você tem alto risco de câncer de próstata, você tem alto risco de câncer de mama. E olha que perigo, eu tenho uma paciente que teve um câncer de mama bem jovem, tem uma história familiar bem importante, inclusive câncer de ovário na prima, e ela tem mutação de BRCA1, a prima afirmada, e ela fez esse teste e veio baixo risco, ela não detectou nada. Então, olha, esse teste, então, ele pode te dar a falsa segurança que você não tem nada e você pode ter alguma coisa, e ao contrário, ele pode achar alguma coisa e não ser verdadeira e você não tem nada. Então, a gente, no aconselhamento genético, a gente não utiliza esses exames. Então, não, ele não é válido para avaliar a predisposição ao câncer. Ele é um teste que a gente chama de recreacional, porque ele traz outras. Tem gente que faz para saber ascendência, da onde que eu vim, da onde veio minha e- família, quantos por cento se eu sou italiano, francês, português, enfim. E aí eu acho que é divertido, vale a diversão. Como a gente fala, é recreacional. Do ponto de vista médico, para avaliar o seu risco genético de ter câncer, a gente não considera ele, e ele pode ser, mas é importante a gente, tirando a brincadeira, trazer informações erradas, né? E trazer, como eu falei, ou a falsa segurança de que você não tem nada e pode haver uma mutação na família, ou ao contrário, trazer uma informação que você tem algum alto risco que você, na verdade, não tenha, né? muito bom. Essa resposta foi muito boa. Parece até uma coisa, digamos assim, inofensiva, mas tem muitas camadas nessa Isso, história e a gente muitas precisa ver consequências. muitas consequências. Vou voltar aqui em perguntas agora que tem mais aqui. Aí eles dizem assim, ó, descobri o teste genético há 3 anos, quando fiz as revisões no Brasil. Por aqui foi bem difícil lá na Espanha de conseguir. A Flávia diz o seguinte, ó, meu painel genético, essa é uma pergunta bem pertinente, veio com variante provavelmente patogênica em Ok. hetero... Isso, isso, Heterozigose. exatamente. E a imunohistoquímica negativa em P53 e o receptor em 60% das Isso. células, de estrogênio em 60% das células. Quer comentar, doutora? É interessante o resultado dela. Eu não sei se ela tem um câncer de ovário, provavelmente, né? Porque quando a gente faz esse painel, é o painel câncer de mama e ovário hereditário, né? Esse que a gente costuma fazer. Então, ali tem algumas causas genéticas que aumentam o risco dos dois tumores, câncer de ovário, câncer de mama. Tem algumas alterações genéticas que só aumentam o risco de câncer de mama. E tem algumas alterações genéticas que só aumentam o risco de câncer de ovário. E o ATM, ele está mais associado a câncer de mama. Eu não consigo dizer que foi ele que causou o câncer de ovário. Talvez possa ter sido um achado ali no exame genético dela. Ele não é indicativo de
tratamento com inibidor da PARP, ele não vai mudar o tratamento a princípio, ele pode orientar com relação à mama. A alteração de P53 é na imunistoquímica, não no painel. É uma alteração muito comum em pacientes com câncer de ovário. Isso, na verdade, é uma característica patológica do câncer de ovário. E o receptor hormonal também pode acontecer também. Então, só Tá bom? lembrando que dessa parte genética, nem sempre a gente achar uma mutação genética no painel genético, no exame genético, significa que essa alteração causou o câncer. Por isso, mais uma vez, é importante que o exame genético não seja só um exame, ele faz parte de toda uma avaliação, uma interpretação, para saber o que a gente está encontrando ali, o que aquilo vai influenciar no tratamento e na prevenção da família, enfim. Inclusive, tem até uma pergunta em relação a isso. Por exemplo, se a paciente com câncer de ovário, né, ela é possível, por exemplo, que uma paciente com câncer de ovário seja encaminhada para esse aconselhamento, mesmo sem um histórico familiar, assim, ou Sim, não? sim. É possível isso? Ela deve ser encaminhada, como eu falei, porque, inclusive, porque ela tem acesso ao teste genético até se ela tiver plano de saúde, né? Então, independente do histórico familiar. Se for só ela o caso na família, ela tem que fazer essa avaliação. Ok. E aí, vamos ver se tem alguma outra pergunta aqui. Peraí, tem a Patrícia, ela diz: o único que tive condições de fazer foi um mapeamento ovário-mama. Aí, mama, Patrícia geralmente fazendo. ele é o suficiente para esclarecer as causas de câncer de ovário hereditário, como eu falei. A não ser quando a gente precisa ampliar ainda mais o painel, além do mama e ovário, quando há suspeita de outras síndromes genéticas que a gente fala. Então, é uma família, mais uma vez, a importância da avaliação genética completa. Porque às vezes na família não tem só caso de câncer de mama ou de ovário. Às vezes tem casos de câncer de melanoma em idade jovem, tem casos de câncer de rim em idade jovem, e aí a gente vai avaliar outras síndromes genéticas, diferentes de câncer de mama e ovário. E aí, às vezes, a gente precisa ampliar o painel por conta de outras suspeitas também. Agora, se é só o caso de câncer de ovário ou mama e ovário, o painel de câncer de mama e ovário consegue esclarecer as causas genéticas hereditárias dessa neoplasia, desse tumor. Agora, doutor, uma pergunta que me ocorreu aqui. Existe, então, esses testes, assim, eles têm uma precisão, certo? Tem alguma coisa de incerteza nesses cenários todos, ou nunca isso acontece, ou depende? Você pode A dizer gente, sobre isso? na medicina, a gente nunca diz nunca, nem Nunca sempre, diz nem nunca. nunca, né? Nunca diz nunca. Nem sempre, nem nunca, né? É, Então, lógico que os testes têm. Primeiro, todos eles podem ter uma chance de falha. Mais uma vez, a importância da gente investigar, avaliar todas a técnica, a qualidade do laboratório que foi feita e também se há uma grande suspeita na família, que a gente vê as características clínicas, as alterações no tumor, qual foi o tipo do tumor, os outros casos na família, para a gente falar assim, nossa, mas realmente esse caso é muito suspeito de ter uma mutação, mesmo que o painel não venha nada, venha negativo, para a gente desconfiar e falar, até pedir para repetir quando é necessário. Segundo, é que o resultado, ele não é um resultado, você tem uma mutação genética, você não tem uma mutação genética. O resultado de um exame genético, esse exame de sangue que vê mutações hereditárias, ele traz três possíveis resultados, né? E pode vir negativo, não achar nenhuma alteração. A gente pode achar uma mutação genética que vai vir descrito como uma variante patogênica ou provavelmente patogênica, que são as alterações que a gente vai ter que orientar alguma ou medida de rastreamento, algum exame de acompanhamento, que aí, dependendo de qual é o gene, indica tratamento, enfim. E as alterações de significado incerto ou indeterminado. O que são essas alterações ou variante de significado incerto ou indeterminado? São variações na sequência do DNA que você acha ali
e que a gente ainda não tem evidências científicas para confirmar que ela aumenta o risco de algum tipo de câncer, daquele tumor, né? Do câncer de ovário ou de algum outro tipo de câncer. Isso porque essas alterações são muito novas, esses exames genéticos, e algumas delas a gente ainda não conseguiu identificar em muitas pessoas, são variantes raras, ou a gente não conseguiu ter evidências científicas o suficiente para confirmar que ela cause algum dano na célula e possa causar algum câncer. O que os estudos mostram é que essas variações incertas e indeterminadas, em 90% dos casos, elas com o tempo a gente consegue esclarecer melhor e reclassificá-las como benignas. Quer dizer, a gente entende que ela não gera nenhum problema para o paciente. Eu sempre comparo, assim, quando a gente faz outros exames mais comuns, tipo, você faz um ultrassom de abdômen, você faz uma tomografia, e sempre vai ter achados ali inespecíficos, tem um cisto, tem um pequeno nódulo incaracterístico, e que aquilo dali nunca vai virar câncer, mas que sempre que você fizer o exame, ele vai aparecer ali, né? Tem um traço ali. E no exame genético é a mesma coisa, você pode ter achados inespecíficos, indeterminados, e que vão estar ali. Mas é necessário a gente acompanhar essas variantes, porque numa pequena porcentagem, como eu falei, em 10% dos casos, eles podem ser reclassificados para alguma e a gente entender que ela pode gerar algum problema para o paciente. Então, ela pode ser reclassificada como patogênica ou provavelmente patogênica. Tem algumas características também que, do ponto de vista da genética, quando a gente olha o exame, a gente consegue suspeitar mais que essa alteração possa ser algo mais suspeito de ser patogênico ou não. E aí a gente precisa acompanhar o paciente de perto para ver se vai mudar os seus exames, o seu tratamento, baseado nessa variante. Mas, a princípio, esses achados indeterminados ou incertos, eles não devem indicar o tratamento e nem nenhuma cirurgia preventiva, nenhuma outra conduta específica. A gente só fica acompanhando para ver como que ela vai evoluir, como que ela vai ser reclassificada, que a gente diz. Perfeito. Agora, doutor, assim, quanto tempo esses testes estão aqui? Há quanto tempo eles estão aqui no Brasil? Só para a gente ter uma ideia, assim, há quantos anos? E essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta já vem para que você diga para a gente, desde que eles estão aí presentes e tudo mais, o que a gente tem de concreto já, de positivo, que você pode destacar, dizendo assim, ó, isso aqui já realmente mudou a forma como o câncer de ovário é, é rastreado, dando novas possibilidades de tratamento também. O que você pode dizer dessa questão que está muito atrelada a uma outra, né, desde que esses É. testes estão disponíveis? Se a gente pensar em 2013, que a gente teve, 2013, se não me engano, que foi o caso da Angelina Jolie, né, que ficou famoso e tudo. E a gente teve a queda da patente dos testes genéticos nos Estados Unidos, né? Isso que facilitou o acesso aos testes genéticos. O inibidor da PARP chegou nos Estados Unidos para tratamento em 2014, para a gente ver muito depois, né? Já tem 10 anos. Então, os testes genéticos aqui no Brasil têm 10 anos mais ou menos. Não, mais, não muito mais do que isso. Em 2016 é que começou o painel, depois começou o BRCA primeiro e depois o painel. Então é algo relativamente recente, se a gente for comparar, né, com os outros exames, os outros tratamentos que a gente tem, é bem recente. E a gente vê que ainda falta muita informação, incluindo entre os médicos. Ninguém sabe que ainda isso existe, isso é possível e é possível ser feito, e as pessoas não sabem nem muito bem que tem direito a fazer o exame, né? Eu acho que a grande mudança é a gente ver que, assim, quando você fala mudou o rastreamento para câncer de ovário, a gente não tem rastreamento para câncer de ovário. Isso é muito importante sempre a gente estar pontuando. Hoje mesmo, na consulta, no consultório, eu recebi uma paciente, uma moça de 30 anos, que tem uma familiar que já tem a mutação de BRCA, a tia dela com câncer de mama com mutação de BRCA1, e ela veio para fazer o teste genético. Ela veio porque ela é casada com um médico, e aí
o marido falou que era importante ela fazer, ela foi bem orientada assim dentro de casa. E aí ela falou assim: ah, doutora, mas qual é o rastreamento para câncer de ovário? Eu falei: não tem rastreamento para câncer de ovário. Aí ela ficou assustada, porque a maioria das mulheres acham que a sua rotina ginecológica, seu exame preventivo, você ir lá no ginecologista uma vez por ano, isso te garante a prevenção de todos os cânceres ginecológicos, incluindo o câncer de ovário. E isso não é verdade. O ultrassom transvaginal, o CA-125, não são exames de rastreamento. Então, a única medida efetiva e que já está mais do que confirmado, acabou de sair mais um estudo mostrando que reduz a mortalidade, quer dizer, diminui a chance da mulher morrer do câncer de ovário, é você retirar, fazer a cirurgia preventiva do câncer de ovário. Mas é claro, tem suas consequências e uma cirurgia a gente não indica para todo mundo. E a questão de você fazer uma cirurgia, retirar o ovário muito precocemente, você vai levar essa mulher para a menopausa, que tem todas as complicações da menopausa. Quando que a gente indica isso? Quando a gente sabe que existe um alto risco genético, que é um pesar risco e benefício. O risco dessa mulher ter um câncer é muito alto, então o benefício de você fazer uma cirurgia acaba compensando. Então a gente indica as cirurgias preventivas, redutoras de risco para quem tem alto risco genético, como mutação de BRCA, RAD51. A gente indica a retirada dos ovários e das trompas, que também possivelmente é um local onde surge os tumores. É a única medida de prevenção e que realmente diminui em mais de 90% a chance dessa mulher ter câncer de ovário e também reduz a chance dela morrer do câncer de ovário. Né? Então, reduz mortalidade, que a gente fala. Então, essas mulheres vivem mais, isso já está confirmado. Né? E ela pode até essa cirurgia pode até impactar em outras, reduzir o risco de câncer de mama, porque aí reduz exposição hormonal, aí, enfim, tem outros até desdobramentos. É por isso que é muito importante, acho que a grande mudança de quando a gente passou a inserir a testagem genética, do ponto de vista de prevenção, é você poder identificar mulheres de alto risco que para ter o tumor, para a gente fazer essa única medida de prevenção, que é a cirurgia preventiva. E do ponto de vista de tratamento, para aquelas que já descobriram tumor, as análises genéticas, tanto o teste genético no sangue, para saber as mutações hereditárias, quanto as análises genéticas no tumor, para identificar essas características do tumor, como a deficiência de recombinação homóloga, também ajudou a trazer a possibilidade de tratar mais especificamente com o inibidor da PARP, além da quimioterapia com platina, que já é o padrão, aumentando muito mais a sobrevida, o tempo de vida dessas pacientes. Algumas delas a gente vem até questionando se a gente não está curando algumas pacientes que antigamente a gente consideraria incuráveis por uma doença muito avançada, tamanho assim, o grande tempo que elas ficam sem ter nenhuma recidiva do tumor, né? Então tivemos ganhos e tem desafios também, né? E eu Sim. queria agora, assim, tem algumas perguntas, a gente tem pouco tempo, vou tentar, se der a gente pergunta isso aqui, mas a minha pergunta, pelo menos a minha final é essa, assim, quais são os próximos desafios, assim, dentro do seu campo, né? Dentro da oncologia genética, e eu estou perguntando isso porque, assim, eu imagino que dentro desse contexto, todo que você falou, conta muito a experiência do médico. Então, portanto, conta Sim. muito a sua experiência, né, Uhum. de, de estudo, de cada detalhe, das avaliações que são colocadas com outros profissionais, enfim, tem todo esse contexto. Por outro lado, a gente tem um avanço aí de precisão da inteligência artificial com dados incríveis, assim. Uhum. Você acha que dentro desses desafios uma coisa um pouco mais adiante vai estar muito ligada com isso e isso pode ser benéfico em termos de precisão? Ou estou falando uma coisa que não tem nada a ver com nada, é só uma especulação? Não, eu acho que a gente vai ter, sim, grandes avanços. Não tem dúvida que a inteligência artificial vai ajudar muito na parte da genética, porque ela consegue facilmente agregar todos esses conhecimentos, que é o quê? O conhecimento das análises genéticas, que é
de grande volume, de quando você faz sequenciamento de DNA, vocês veem, vocês se assustam com 100 genes, você pensar que são milhares e milhares de variantes encontradas. Então, isso, quando você bota numa análise de inteligência artificial, facilita muito você guardar, armazenar e analisar uma quantidade muito grande de dado genético a nível de população, conhecer geneticamente as populações. E além disso, a inteligência artificial pode ajudar a estudar esses dados genéticos com as histórias familiares, os dados clínicos, cruzar essas informações, né, e trazer essas análises mais já estudadas, já investigadas. Mas eu sempre digo assim, a inteligência artificial, aqui a gente usa aí mesmo o chat GPT, a gente vê isso. ChatGPT, sim. A gente depende do nosso comando, né? Então depende muito de você ter ainda o médico, o humano por trás, bem treinado, para saber dar os comandos e saber utilizar esse dado trabalhado pela inteligência artificial. E a gente ainda carece de muitos especialistas na área de genética, né? Tanto para o aconselhamento genético, algo básico que a gente faz, que eu faço lá de básico, que para mim já é básico, né? Ou é fazer o heredograma, pedir o teste, interpretar o teste junto com a história familiar de uma forma bem manual. Imagina você fazer isso tudo com dado de um grande volume de dados de inteligência artificial. Então, acho que aí vão surgir ainda novos desafios, né? Acho que vai ajudar muito, mas talvez vá trazer alguns outros desafios e, sem dúvida, ter pessoas envolvidas na área vai ser um dos desafios sempre, que ainda é hoje na área, né? Sem a inteligência artificial. Não é? Mas é uma boa, a gente pensando nesse cenário, é interessante mesmo. Assim, é um Sim. desafio, mas é interessante também, traz Os ganhos, desafios trazem oportunidades, né? Trazem oportunidades. outros crescimentos. Agora, temos duas perguntas. Agora são os finais mesmo, por causa do nosso tempo. Eles perguntam assim: há protocolo de preservação de óvulos para pacientes jovens? E já, se puder, a segunda pergunta, que foi, acho que ela foi respondida, mas provavelmente a Francine não estava aqui. Foundation One é o melhor exame Exame. disponível hoje em dia? Então, assim, quando a preservação de óvulos, isso é muito importante, que é por isso que quanto mais cedo na família, os familiares, as mulheres, a gente identificar a mutação, se tiver presente, a gente fala, o ideal seria em torno dos 25 até 30 anos, para a gente sentar e traçar todo o seu planejamento, tanto dos exames de prevenção quanto o planejamento familiar. Porque pensando que ela vai ter que fazer a retirada dos ovários preventivamente, numa idade que para o BRCA1 é em torno de 35, no máximo 40 anos, para o BRCA2 é em torno de 40, pode postergar até mais ou menos 45 anos. Isso depende um pouco da história familiar, mas vai ser cedo. Então, se ela pretende ter filhos, e aí você pode orientar, congelar os óvulos. Há a possibilidade das mulheres que fazem fertilização poder identificar a mutação no embrião e poder selecionar melhor o embrião para os filhos não herdarem a mutação. Isso tudo é possível. E tem entre as técnicas de reprodução, a gente tenta não guardar o fragmento ovariano, porque o tecido ovariano tem risco de ter câncer, não? Então, para as mulheres que não têm mutação, isso é uma das técnicas utilizadas para depois implantar tecido ovariano. Para as mulheres que têm mutação, geralmente a gente costuma utilizar. Então, cabe na consulta de oncogenética, nessa discussão de planejamento familiar, se é desejo de engravidar e tudo, de preservar a fertilidade. Aí a gente encaminha também para um colega que é especialista em reprodução humana para nos auxiliar, porque tem várias possibilidades dessa mulher guardar óvulo, como eu falei, selecionar o embrião, enfim, para ela garantir que ela vai ter seus filhos, isso não vai ser suspenso por conta da descoberta da mutação. E com relação ao Foundation One, como eu falei, assim, não, o Foundation One é um exame genético que a gente usa em vários outros tipos de câncer.
é um painel que avalia em torno de 400 e poucos genes no tumor, não é a parte hereditária, né? Ele procura por alterações genéticas que possivelmente tem algum tratamento disponível, mas ele não faz a análise completa da deficiência de recombinação homóloga. A gente vê só duas características que podem inferir que essa paciente tem a deficiência de recombinação homóloga, e eles avaliam as mutações de BRCA no tumor, não é a mutação hereditária. Existe um outro exame genético que a gente costuma pedir para pacientes que têm câncer de ovário, que é o teste de deficiência de recombinação homóloga, que é feito no material do tumor, que procura por mutações de BRCA e que procura por essa alteração genética característica dessa via, que a gente fala de aqui, via de reparo da célula, que controla o crescimento das células, que é a recombinação homóloga, para ver se essa paciente tem esse defeito. E a gente vê 3 características nesse teste. Se o paciente tiver uma deficiência de recombinação homóloga, ele é sensível ao inibidor da PARP. Se ele não tiver deficiência, ele não é sensível. Então, no contexto de câncer de ovário, o Foundation não é um dos melhores exames. O melhor exame é esse. Se a paciente fez o Foundation, a gente utiliza a informação do Foundation para nos auxiliar, mas sempre que possível o que a gente pede é o teste no sangue e o teste no tumor da deficiência de recombinação homóloga. Perfeito. Agora, doutora, a gente encerra, porque já a gente tem outra live. Quem vai participar aqui com a gente é a doutora Ana Paula Bergan, e ela é oncologista clínica, então quem quiser acompanhar também pode acompanhar. Doutora, obrigado mais uma vez por essa conversa. Tentei fazer perguntas nível médio, digamos assim, para a gente avançar nessa conversa, porque Sim. as pacientes já sabem bastante sobre esse cenário, então a gente agora tem que discutir coisas um pouco mais adiante. E é um conteúdo importante para nós. E você gostou dessa conversa? Foi ótima, e trouxe bastante insights aí de novidades. É Sempre, isso. genética sempre vai ter alguma coisa nova. O É bom da verdade. genética é Então, isso, ou seja, a gente tem que conversar de tempos em tempos aí de para, tempos em no tempos. mínimo, atualizar, né, É, o nosso grupo aqui. Tá bom? Doutora, obrigado mais uma vez pela gentileza aí de conversar. Vou salvar essa live, vou te marcar e vou mandar para todas as pessoas aqui tá ótimo. do nosso Obrigada a grupo. você pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto com vocês. Tchau, gente. Boa noite. Até daqui a pouco. Boa noite.